Fala pessoal, aqui é Camila Cerdeira. Eu sei que faz muito tempo que eu não apareço, eu continuo com problemas de saúde mental, então às vezes fica difícil produzir conteúdo. Mesmo que eu tenha conteúdo planejado, gravar envolve um desgaste de energia muito grande, uma energia que muitas vezes eu não tenho. Mas eu vim aqui por uma nobre causa, que é falar de mim mesmo e falar do meu catarse, mas isso, a parte do catarse eu vou falar no final. Para quem não sabe, eu sou escritor, além de produtor de conteúdo, então eu falo de cultura pop, eu faço análise de filmes, séries, livros, quadrinhos e afins, mas eu também escrevo. Eu comecei essa jornada estudando roteiro, mas acabei primeiro indo para a área da prosa. Então eu tenho alguns livros publicados. Esses 3 livrinhos aqui, que estão na capa, são meus livros solos. Eu também faço parte de 2 antologias publicadas de forma física, que eu vou falar deles com calma. Então, como eu disse, eu escrevo. Eu sempre escrevi, eu acho que eu comecei a escrever... Eu comecei a criar histórias quando eu tinha por volta dos 5 anos de idade. Quem lia pro meu irmão dormir não eram meus pais, era eu. E em vez de ler uma história, porque eu ainda estava aprendendo a ler, eu inventava histórias sobre o universo do Mario Brothers, que era algo que meu irmão gostava muito, que meu irmão adorava videogame. Então eu meio que escrevia fanfic quando eu tinha 5 anos de idade, tecnicamente. Eu, depois de um tempo, aí eu aprendi a escrever e tudo, e sempre gostei de continuar escrevendo. Por volta dos meus 15 anos foi quando eu voltei a escrever, realmente. E ali eu já tinha noção dos termos literários, do que era conto, do que era crônica, do que era um romance. E eu escrevia muito conto. Eu fazia séries e séries de contos em que eu escrevia ficção. E eu gostava bastante. Eu escrevi algumas fanfics daquela época, de uma saga que eu me recuso a falar sobre. Passou-se um tempo, eu acho que ali para os meus 18 anos, eu passei, em vez de escrever ficção, eu comecei a escrever muita não ficção, porque naquela época eu gostava muito de jornalismo, eu sempre tive um apreço muito grande pelo jornalismo, então eu comecei a escrever crônica, comecei a escrever artigo, comecei a escrever textos nesse sentido. Foi quando eu entrei na TV, que era um site sobre séries e programas de televisão, e aí eu comecei a escrever resenhas, reviews, artigos voltados para televisão. Aprendi muita coisa escrevendo naquela época. Cheguei a virar subeditor na TV, orgulho, porque eu sou disléxico e eu tenho uma tendência a escrever muito mal às vezes. Então, escrever para na TV foi um negócio que ajudou muito a minha dislexia e fez eu melhorar muito na forma como eu escrevo, na forma como eu estruturo o texto. Foi um aprendizado assim muito grande para mim. E aí, quando eu tinha uns 22, eu voltei a escrever fanfic. Dessa vez eu escrevendo fanfic de Fifth Harmony, para quem não sabe, é um grupo que se formou no X Factor. Eu acompanhava o grupo, eu escrevia sobre eles. E escrever fanfic é uma coisa que meio que vai impulsionando você aos poucos a escrever histórias originais. Então eu comecei escrevendo fanfic e aos poucos essas fanfics vão se tornando projetos originais, com personagens originais. E gradativamente eu comecei a ideia de escrever minhas próprias histórias. Tanto que eu tenho 2 romances longos, com mais de 20 mil palavras, engavetados. São histórias que eu não sei se um dia eu vou revisitar ou não, eles estão ali na gaveta dos meus arquivos do computador. Quem sabe um dia eu possa publicá-los ou não. Que foi quando eu comecei a criar o meu próprio estilo narrativo. Eu, obviamente, quando você começa a escrever fanfic, tem umas coisas que você meio que pega, que é, por exemplo, dificilmente são histórias que se passam na sua região, então, geralmente, as histórias vão se passar em Nova York, em Londres, em cantos fora do Brasil. E aí, quando você vai indo para os seus textos originais, eles ainda emulam algumas coisas dessa literatura estrangeira, mas eles começam a parecer cada vez mais regionais, ou pelo menos mais reais com a sua vivência, pelo menos foi assim comigo. Então, eu tenho um livro que se passa em Nova York, aí eu tenho um segundo livro que se passa em Fortaleza, e aí, só que ele tá engavetado, e aí um belo dia eu disse, e se eu tentar escrever uma fantasia? Porque eu escrevia muito contemporâneo jovem adulto, né?
que é o que eu consumo mais, que são livros YA, como, por exemplo... Agora não vai me fugir à mente qualquer YA que exista. 15 Dias, Conectadas, Félix para Sempre, esses livros que são bem adolescentes. Era o que eu consumia, era o que eu lia, é o que eu assisto, então eu geralmente ando nesse ranking. Só que a maioria dos meus amigos consumia ficção científica e fantasia. Então eles não tinham interesse em nada do que eu escrevia. E eu disse, mas eu quero que meus amigos consumam. Então eu pensei, e se eu tentar escrever uma fantasia? Desse jeito foi que surgiu A Noite Cai, que é esta capa maravilhosa aqui, que foi uma tentativa minha de escrever uma história que fizesse sentido pra mim e que ainda fosse uma fantasia. No caso, é uma fantasia urbana. Ela vai se passar em Fortaleza. Ela vai contar a história de um grupo de bruxos Yorubá, que são bruxos que têm sua energia vinda de orixás. Então, cada um deles tem um patrono, ou um pai, uma mãe mitológico, ancestral, eu não sei que termo eu uso. Enfim, eles estão conectados com a energia de um orixá. Um orixá são entidades cultuadas na África. E aí, cada um deles cede um tipo de poder diferente. E a gente tem esse grupo de bruxos que se veem em um confronto com um lobisomem, que tem até meia-noite para passar por 7 igrejas na cidade de Fortaleza para poder voltar à forma humana. Então ela é uma aventura contra o relógio, com muita correria, visitando toda a cidade de Fortaleza. Foi uma ideia que eu tive, porque esse é um mito que a gente escuta muito aqui em Fortaleza, que é o mito do lobisomem. O mito original é que o lobisomem precisa passar por 7 cemitérios. Onde tem 7 cemitérios, eu não sei. E eu fiquei com preguiça de procurar 7 cemitérios, então eu procurei igrejas. Pra mim fez mais sentido, porque tem igreja... Só no meu bairro tem 3. Então facilitava muito a vida. Se tiver um lobisomem por aqui, isso aqui fica bem tranquilo. Tipo, no mesmo bairro, coisa de 1 km², resolvido 3 igrejas. Então, essa foi a minha ideia. E esse acabou sendo o meu primeiro livro publicado. Eu publiquei ele de forma independente. Caso você queira ler essa história, que é A Noite Cai, o link vai estar aqui embaixo. Você pode comprar o livro, que está custando R$ 5,99, ou você pode pegar ele no Kindle Unlimited, também é possível, caso você tenha o Kindle Unlimited. Caso você não tenha, eu vou deixar o link para você assinar aqui embaixo. Ele custa R$19,90, se eu não me engano, mas ele tem um período de tempo grátis se você nunca assinou. Esse foi o meu primeiro livro publicado. Ele foi relativamente um sucesso. Eu considero que ele alavancou bastante a minha carreira como escritor. Eu sou muito feliz pelo que ele desencadeou e eu pretendo continuar este universo. São histórias que eu acho que eu posso expandir o universo, que eu posso aumentar, que eu posso contar mais coisas sobre esses protagonistas. Então eu tenho plano sim de continuar, mas para isso eu preciso de dinheiro. E é aí que vai entrar o Catarse, mas a gente está se adiantando. Além desse conto, depois disso eu escrevi outras histórias e aí no caso eu voltei para literatura jovem adulto contemporâneo. Foi quando eu fui escrever Física do Amor, que é esse livro aqui, que é minha segunda publicação. No caso, Física do Amor foi publicado conjuntamente com o Se Liga Editorial, que é uma editora independente pequena, maravilhosa, que apoia muito a literatura independente, que apoia muito o autor menor, que incentiva principalmente a diversidade e a representação. Então é uma editora que vale muito a pena vocês conhecerem. Também vou deixar as redes do Se Liga aqui, tá bom? Eles publicaram não apenas o Física do Amor, mas esse daqui, que é o Atenciosamente Eduardo Hernandes. Esses 2 contos, eles fazem parte do mesmo universo, que se passa em Fortaleza e que eu presto homenagem, no caso Física do Amor, eu vou prestar homenagem aos filmes clássicos de comédia adolescente dos anos 2000, como, por exemplo, 10 Coisas que Eu Odeio em Você, Ela é Demais, Ela é o Cara... Que outros filmes eu tenho? Amor e Amizade, Bring It On. Bring It On nem tanto. Bring It On, de fato, não tem muita referência. Eu poderia fazer um trabalho maior sobre Bring It On. Quem sabe um dia. Mas eu trato principalmente, acho que de Ela é Demais, a minha maior referência com relação a esse livro. Onde eu vou contar a história da Liz e da Bel. São 2 meninas. A Liz está passando por alguns problemas internos, o pai dela faleceu há alguns meses, ela ainda está lidando com luto e não está sendo um luto muito fácil. A Bel é a capitã do time de voleibol da escola, é uma menina extremamente popular que está indo muito mal em física. Então, o professor tem a brilhante ideia de fazer a Liz dar aulas
particulares para Belle. E muitas coisas acontecem. É um clássico haters to lovers, então as meninas se desentendem bastante no começo dessa relação, até elas entrarem nessa consenso de amizade, de entender um ao outro, e de possivelmente isso virar algo mais. Tem muita referência pop, eu coloco o máximo de referências pop que eu consigo. Então é uma história que eu tenho muito carinho e ela fala muito sobre você se permitir, de você conseguir aceitar que as pessoas entrem quando você tá tão machucado e tão ferido e tão desesperançoso. Então é uma história que pra mim é muito querida. E que ela tem uma leve continuação em Atenciosamente Eduardo Hernandes. Atenciosamente Eduardo Hernandes, ele é um conto que faz parte da coleção Tudo é Melhor em Musicais, que é uma proposta também do Se Liga Editorial, de pegar 10 autores para reimaginarem musicais da Broadway. Eu fiquei com Dear Evan Hansen, que é um musical sobre um garoto ansioso que se vê envolto em mentiras, porque ele escreveu uma carta para si mesmo e o pessoal acha que essa carta, na verdade, é uma carta de um garoto que se matou. E aí um monte de bagunça acontece, um monte de confusão acontece e enfim. Assistam o musical para entender. Não assistam o filme, assistam o musical. O filme não. E aí eu fiquei com a missão de adaptar este musical. E eu não sabia muito bem o que... Eu sabia, mas não sabia. Eu tava tentando achar uma forma de fazer esse musical fazer sentido. Então, em Atenciosamente Eduardo Hernandes, a gente vai conhecer a Eduarda, ou Duda, que é uma menina que ama teatro musical e que quer trabalhar com teatro musical como carreira, mas ela não quer ser uma atriz. O sonho dela é ser roteirista, ser produtor, é montar a parte técnica toda do teatro musical. E ela está trabalhando nessa montagem de Evan Hansen, que a melhor amiga dela está atuando. Só tem um pequeno detalhe. Ela é apaixonada pela melhor amiga, a melhor amiga não sabe e ela não tem ninguém para quem contar. Então a Duda começa a escrever cartas para si mesmo, tal qual o Evan, para poder expressar os próprios sentimentos. E aí que dá tudo errado. Essas duas histórias já estão disponíveis para você ler lá na Amazon em versão e-book. Atenciosamente Eduardo Hernandes vai ganhar uma versão física junto com os outros contos da coleção. Então, caso você queira ter a edição física, você pode comprar no link que eu vou estar deixando aqui embaixo, tá? Que é o link da pré-venda. E se você usar o meu cupom Camila, que é o meu nome, tudo maiúsculo, você, além de ganhar um desconto, eu não lembro se você ganha um desconto, mas você ganha um brinde exclusivo do meu conto. Então, é bem legal. Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo, tá? Além desses 3 contos, que são minhas publicações solo, eu tenho contos nessas 2 edições. A primeira delas é Artes Mágicas de Ignoto, que é um livro sobre uma escola de magia brasileira. O livro contém 8 autores, que cada um escreveu um conto completamente independente, então a gente tá no mesmo universo, mas as histórias não são interligadas, elas apenas se passam no mesmo espaço físico. O meu conto aqui se chama Filho de Açaí, onde você vai acompanhar as aventuras de um garoto bruxo, trans, de cabelo bagunçado, que vai viver aventuras dentro dessa escola com seus melhores amigos, porque ele foi assistir um jogo de carimba mágico e de repente lobisomens invadiram a escola. Então essa é a minha história. Ele é possível comprar a versão física, que é essa daqui, muito bonitinha, lá no site da Editora Corvus, ou então você pode comprar a versão e-book na Amazon também. Vou deixar os links todos embaixo. E por último, eu faço parte de Fábulas e Lendas Africanas Reimaginadas, da Editora Escureceu. Esse aqui foi um livro que foi feito por financiamento coletivo, então infelizmente nós não temos novas cópias físicas dele. Quem conseguiu uma cópia dele conseguiu, e infelizmente elas já acabaram. Em Fábulas e Lendas Africanas Reimaginadas, cada autor vai reimaginar uma lenda. Eu fiquei com a lenda de Oromilá, quando ele recebe o título de Babalaô, ou Babalorixá, né? Que é quando ele vai ser capaz de prever o futuro através do jogo dos búzios, que é o Ifá. Então eu vou reimaginar essa lenda. Ele se passa no mesmo universo de A Noite Cai, mas por enquanto ele tá sendo... Ele passa no universo, mas como ele não é extremamente acessível, eu não vou usar a narrativa dele para muitas outras coisas no universo. Só quando a história vier de volta para mim, os direitos autorais, talvez eu faça alguma coisa com ela.
Mas é uma história que eu tenho um carinho muito grande e é muito especial pra mim. E eu sou muito feliz que esse livro existe porque ele foi pra Angola. Então algumas histórias minhas chegaram de volta à África e é um tanto quanto prazeroso ter isso. Mas falando agora sobre o Catarse. Como vocês puderam ver, eu tenho alguns livros publicados. Só que publicar livro é algo extremamente caro. É algo que demanda dinheiro, a gente precisa pagar a edição, a diagramação, a capa, a divulgação. A gente precisa pagar muita coisa e no momento eu não estou conseguindo arcar com as despesas para produzir nada meu. Eu tenho até 3 histórias já escritas que estão pela metade do processo editorial para serem publicadas, porém eu não tenho como financiar o restante da sua publicação. Eu estou precisando de pessoas que acreditam no meu trabalho e que me apoiem. Por isso eu pensei na ideia de criar o Catarse Assinaturas, onde mensalmente as pessoas vão me contribuir com quantias de dinheiro que vão de 5 a 50 reais, dependendo da sua condição, para que eu consiga, enfim, botar essas histórias de volta no mundo e consiga desenvolver todo o meu trabalho e consiga viver de literatura e de produção de conteúdo. Obviamente, para cada um desses valores, existe uma contraparte. Vocês não vão estar, tipo, só me dando dinheiro e é isso aí. Para 5 reais, eu vou colocar o seu nome nos agradecimentos dos meus livros independentes. Então, sempre vai ter lá dizendo que eu fui apoiada e que esse livro só existe por sua causa. Se você apoiar com 7 reais, além do nome nos agradecimentos, você vai receber uma newsletter sobre o meu processo criativo, como é que eu estou escrevendo, o que eu estou escrevendo, o que eu andei consumindo e muitas outras coisas que podem incluir mini contos exclusivos para os assinantes da newsletter. A partir de 10 reais... A partir de 10 reais, você passa a fazer parte do meu grupo de betas. O que é isso? Você vai ter acesso aos meus rascunhos. Você vai ser um dos primeiros leitores da história que vai ser o meu termômetro para dizer se eu estou no caminho certo ou não. E é uma chance de você acessar o que eu estou escrevendo antes de todo mundo. Para 15 reais, você vai fazer parte do meu clube do livro, que vai ser um clube do livro onde o objetivo é analisar os livros, não apenas do tipo, ai, gostei, ai, não gostei. A gente vai realmente tentar estudar e entender por que esses livros funcionam ou por que esses livros não funcionam. A partir dessa recompensa, eu pensei muito em criadores de conteúdo, em pessoas que produzem narrativas, que escrevem, que fazem roteiros, que fazem quadrinhos, ou que são produtores de conteúdo e que querem conseguir analisar de forma mais crítica o que eles consumem. Então, a partir daqui, a ideia nesse clube do livro é que a gente consiga ter uma análise crítica de entender por que algo está funcionando e por que não está funcionando e como a gente pode aprender com isso. Os livros, inclusive, já foram selecionados, mas só vai descobrir quais são os livros que a gente vai analisar esse ano, né? Quem assinar. Por 20 reais você entra para o Cineclube, que assim como o Clube do Livro, a intenção é que a gente pegue peças audiovisuais, como filmes e séries, para analisar realmente, tipo, onde estão os acertos, onde estão os erros, como a gente pode escrever um bom diálogo. Eu acho que a gente pode aprender muito com audiovisual na hora de escrever diálogos, especialmente se você é um escritor de prosa como eu, que foi onde eu aprendi a escrever diálogo. Então a ideia geralmente é fazer isso, fazer esse grupo de estudo. Com 25 reais, de fato a gente vai montar um grupo de estudos para estudar escrita criativa, onde eu quero trazer pessoas da área, especialistas, pessoas que estudaram roteiro, pessoas que estudaram escrita, pessoas que estudaram diagramação, para dar mini cursos, mini aulas, aulões, para que a gente possa realmente se profissionalizar. E a última recompensa, que é 50 reais, você vai ter acesso a um manuscrito meu antes da publicação, por semestre ou por ano, eu ainda estou decidindo essa parte. Mas você vai ter acesso a pelo menos um desses 3 que já estão prontos, você vai ter acesso a pelo menos um deles antes dele ser publicado. Caso você não tenha condições de me apoiar e de me ajudar assinando mensalmente o Catarse, porque o Catarse é um compromisso mensal, o que eu compreendo porque está completamente difícil viver neste planeta,
Eu vou deixar também aqui embaixo o meu Pix, para caso você queira doar alguma coisa. E aí eu vou colocar você manda a sua doação em Pix e você me manda também o seu e-mail, que eu vou lhe colocar na caixa da newsletter. Então, você contribuindo no Pix, você passa a fazer parte da minha newsletter. Ela vai ser enviada todo dia 15 do mês para quem tiver inscrito nela. Então, fica aí este pedido. Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo. Qual é o Pix, qual é o Catarse, como comprar meus livros. Se vocês puderem compartilhar, vai ser de muita ajuda. Eu realmente estou querendo ir para frente com essa minha carreira. Eu sei que eu já tenho muita coisa publicada, mas eu quero publicar muito mais. Eu tenho muito mais histórias para serem contadas. Então, eu realmente estou precisando da ajuda de vocês. E quem puder ajudar, muito obrigado, mesmo que seja apenas compartilhando esse vídeo. Eu sou a Camila Sardeira, vou ficando por aqui. Tchau!